Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down to fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. Complicado TV sempre com as avaliações mais completas para vocês. Dessa vez a gente trouxe esse hatchback aqui que você já viu por aí. É o Sandero RS. Mas como vocês estão olhando, ele está um pouquinho diferente. Realmente, existe diferença. Esse aqui, ó, trata-se de uma série especial batizada de Racing Spirit. Uma série limitada a 1.500 unidades. E como é que a Renault chegou aqui nessa série? Ela conversou com vários usuários de Sandero RS, criou o grupo de WhatsApp e debateu com eles o que poderia ser melhorado no Sandero. Bom, entre várias sugestões que foram dadas, chegou-se aqui neste modelo que vocês estão vendo. Então ele traz alguns detalhes assim de acabamento diferentes do Sandero RS que a gente já conhece, como por exemplo aqui, ó, esse friso vermelho que vem aqui na frente acompanhando aqui, ó, todo o para-choque. Outro detalhe também que a gente tem aí a diferença são os espelhos laterais, também pintados aí em vermelho. Obviamente temos aí as faixas decorativas aqui na traseira, as pinças de freio pintadas em vermelhas ali, ó, com a calotinha também em vermelho. E aqui na traseira mais um friso vermelho acompanhando o para-choque, como vocês estão vendo. Mas de resto, esse aqui é basicamente o Sandero RS que a gente já conhece estruturalmente falando. Claro, isso não invalida o carro de ter incríveis diferenciais que hoje nós vamos conhecer todos os detalhes aqui nesse vídeo. Aqui na frente do Sandero RS a gente tem uma curiosidade. Aqui em cima nós temos o farol com as funções de farol baixo, farol alto e luz de seta. Mas aqui embaixo a gente não tem o farol auxiliar dianteiro. Isso por quê? Vocês estão vendo esses LEDs acesos aqui? Isso aqui são os Daytime Running Lights, ou seja, as luzes de posicionamento diurnas. E quando você acende a lanterna do carro, elas reduzem a intensidade pela metade. Mas é importante observar, isso aqui não é um farol auxiliar dianteiro, tá? Isso aqui é só uma luz de posição. E quando ela está acionada como lanterna à noite, você não tem nenhum tipo de iluminação aqui no bloco do farol. Esteticamente é mais bonito, mas a função dela é apenas a luz de posição diurna. Um dos grandes diferenciais do RS está justamente aqui debaixo do capô. Primeiramente, nós temos um capô com amortecedor a gás, muito mais fácil aqui para abrir. Agora, o que interessa mesmo é o motor. Trata-se aí de um 2.0 16 válvulas que você também já conhece. É o mesmo que equipa, por exemplo, o Duster ou a Duster Oroch. Só que aqui ele passou por algumas modificações para ficar mais esperto, como por exemplo a reprogramação do módulo de injeção e ainda um sistema de tomada de ar mais eficiente. A potência também é aquela que a gente já conhece. Com gasolina são 145 cavalos de potência máxima. Com etanol são 150 cavalos. O torque máximo é de 20,9 kgfm. Agora, junto com esse motor, está também aquela transmissão manual de 6 marchas que também equipava, por exemplo, o Duster 4x4, que é uma transmissão manual de 6 marchas. Só que nesse carro aqui, ela teve as relações alteradas para ficar mais curta, justamente para entregar uma performance mais esportiva, mais justa na dirigibilidade. Assim, esse motor com esse câmbio faz um 0 a 100 aí de 8 segundos e a velocidade máxima é de 202 km por hora. Nada mal para o compacto. Outra coisa bem legal e específica aqui do Sandero RS é o trabalho que foi feito na suspensão. Renault mexeu bastante na suspensão para deixar o RS um carro digno para ser conduzido aí num autódromo, por exemplo. Para isso, o que ela fez? Amortecedores com buchas em poliuretano, muito mais resistentes e precisas. Também mexeu nos amortecedores. Aqui na frente eles ficaram 92% mais firmes e na traseira 10% mais firmes.
Também mexeu nas barras estabilizadoras. São 17% mais firmes aqui na frente e 65% mais firmes lá na traseira. Além disso, o carro vem equipado aqui com um pneu muito bom. É o Michelin Pilot Sport 4. Esse pneu aqui com medida de 205/45, raio 17, também é um pneu muito legal para quem procura, por exemplo, esportividade. Outro detalhe interessante aqui do Sandero RS é o fato dele ser o único Sandero no Brasil com freio a disco nas 4 rodas. Isso mesmo, pessoal, ele tem um freio a disco nas 4 rodas. Além disso, o disco dianteiro não é igual ao dos outros Sanderos. Ele ganhou 22 milímetros a mais no diâmetro, ficando com 280 milímetros no total. Tudo isso para garantir uma dirigibilidade mais interessante. Até mesmo o EBD, que é a distribuição eletrônica de frenagem, também ganhou um ajuste específico para que a dirigibilidade do carro fosse a mais esportiva possível. Aqui na traseira, basicamente, o que nós temos diferente são os detalhes de estilo. Dupla saída de escapamento aqui com ponteiras cromadas e temos ainda aqui, ó, este aerofólio aqui acompanhando a extensão do carro no vidro traseiro. Isso também está na versão RS que a gente já conhece do Sandero. As lanternas também são escurecidas aqui com esse detalhe em cromado e de resto a gente tem basicamente o design do Sandero. Detalhe que a gente tem aqui os sensores de estacionamento traseiro, como vocês estão vendo. São 4 sensores aqui ao longo do para-choque. Mas a Renault esqueceu de colocar aí uma câmera de ré. Seria um item interessante, em especial considerando a faixa de produto que nós estamos falando de carro. O porta-malas é aquele que a gente já conhece do Sandero. São 320 litros de capacidade, o que é uma boa capacidade considerando aí a categoria do modelo. Mas falta alguma organização aqui dentro, ó. Como vocês estão vendo, ó, a gente tem aqui o triângulo que fica meio que largado aqui dentro, o macaco que fica aqui nesta lateral esquerda do porta-malas e a chave de rodas que fica aqui nessa lateral direita. Sobre aqui o tapete do porta-malas, a gente tem um step. Obviamente não vai ser um step de mesma medida do pneu de rodagem, afinal lá fora nós temos um pneu 17, é um pneu realmente temporário, mas não é aquele pneu fininho, pessoal, é um pneu 185/6515. O que permite uma boa dirigibilidade em situações onde você tem que usar, obviamente, essa roda sobressalente. E temos aqui também, ó, uns parafusos especiais, que na verdade eles são mais curtos para você poder usar o step com o carro. Faltou um pouquinho mais de organização aqui nesse porta-mala. Outra coisa que também fez falta foi o sistema de abertura do porta-malas. Isso porque a chave de telecomando não consegue abrir o porta-malas por telecomando. Então, para abrir o porta-malas, ou você usa a alavanquinha lá dentro do carro, ou vem com a chave manualmente aqui na fechadura do porta-malas. Vamos conhecer um pouquinho do Sandero RS por dentro. Aqui na porta, muito do que a gente já conhece da linha Sandero convencional, porém com algumas diferenças. Puxador de porta aqui, ó, em black piano, e a maçaneta também vem cromada. Temos o acionamento elétrico aqui dos vidros, como vocês estão vendo. E o espaço aqui para porta-objetos é relativamente bom. Aqui do lado do carro nós temos a soleira aqui, ó, como vocês estão vendo, com a inscrição Renault Sport em preto e vermelho. Também temos aqui a abertura manual aqui do bocal do tanque de combustível e a abertura manual do porta-malas. O banco é bem diferente e bem bonito, como vocês estão vendo. Ele tem uma pegada bem esportiva, principalmente aqui com os ombros laterais bem altos aqui, que apoia muito bem o corpo. E obviamente o visual dele é bem interessante. Então a gente tem aqui as fitas vermelhas, além das costuras prespontadas em vermelho. Temos ainda os 2 tons, como vocês estão vendo. A parte superior é um tipo de veludo, né, mais gostoso ao toque. E a gente tem até aqui a inscrição RS num emborrachado. Volante vem aqui também com forramento em couro, como vocês estão vendo, ó. E as costuras também são prespontadas em vermelho. E você tem aqui o símbolo RS que destaca aqui o visual. Também saída de ar com uma pequena fitinha vermelha aqui contornando, e o painel também tem ali uma fita vermelha
que contorna aí a lateral do principal mostrador, como vocês estão vendo. De resto, lembra bastante o Sandero que a gente já conhece, como por exemplo a regulagem apenas de altura do volante. Isso é uma coisa aqui que o Sandero tem que ser melhorado em algum momento, porque a maioria dos carros nessa categoria já trazem aí em versões topo de linha a regulagem de profundidade do volante, mas o Sandero continua tendo apenas a regulagem de altura. Temos ainda os controles elétricos dos espelhos laterais sem opção de rebatimento, bloqueio de acionamento dos vidros traseiros e ainda o botão para você desligar o sensor de estacionamento traseiro. Outra exclusividade aqui do RS Racing Spirit é esta plaquinha aqui, ó, que vai aqui bem no meio do console central, aqui na parte de baixo do porta-objetos, aqui ao lado do freio de mão. Como eu disse, esse carro é uma edição limitada de 1.500 unidades. Esse aqui que nós estamos mostrando para vocês é o número 0010, então são só 1.500 unidades. Vocês estão vendo ali, ó, um desenho de um autódromo, e é realmente um autódromo. Esse autódromo aí, pessoal, é o circuito tcheco de Brno. Esse circuito foi onde a Renault Sport teve o calendário da Sport Series, que é uma série composta de 2 campeonatos simultâneos e em paralelo. Então era a categoria de monopostos da Eurocup Fórmula Renault 2.0 e a de protótipos Renault Sport Trophy, disputada com os RS1. Então isso aqui na verdade é uma homenagem a essa divisão da Renault Sport e como vocês viram é numerado, cada um dos carros tem o seu número de produção. Aqui no console central, o que a gente tem? Saídas de ar convencionais, trancamento elétrico das portas, a central multimídia Media Nav Evolution que explicaremos mais à frente, sistema de ar-condicionado digital e automático de simples zona, como vocês podem ver aqui, que a gente tem todos os ajustes aqui, e aqui a função para desligar. E temos mais esses botões aqui. Esses dois aqui da lateral são os vidros elétricos traseiros. Realmente a ergonomia não é exatamente o melhor ponto da Renault. Esses botões tinham que estar junto com o acionamento elétrico dos vidros dianteiros. Temos ainda aqui, ó, esse botão aqui que tem duas funções. Ele serve como o controle de cruzeiro eletrônico, que no caso muita gente chama errado de piloto automático, ou o limitador de velocidade. Você programa uma velocidade máxima e o carro só acelera até essa velocidade. Temos ainda o indicador de cinto de segurança do motorista não afivelado. E por fim temos esse botãozinho aqui RS, tá vendo aqui, pessoal? O que esse botão faz? Esse botão, na verdade, é o programa de estabilidade eletrônico do carro. Só que aqui no Sandero RS ele ficou um pouquinho diferente. Isso por quê? Quando você pressiona ele somente uma vez, ó, aparece a palavra Sport ali no painel, tá vendo? Ó, aqui tá no modo normal e aqui tá no modo Sport. Quando ele vai para o modo Sport, o programa de estabilidade continua funcionando, mas ele fica um pouco mais permissivo. Então o carro pode escorregar um pouco mais, ele tem um controle de tração um pouquinho mais permissivo, tudo para garantir um pouco mais de esportividade. Ele também altera aí a relação do pedal de acelerador. O pedal fica mais sensível e as reduções do carro também ficam um pouco mais lentas. Tudo isso para garantir mais esportividade. Agora, quando você aperta e segura esse botão, tá vendo, pessoal? Aparece ali uma luzinha laranja no painel. Esse aqui é o modo Sport Plus. Na verdade, isso é mais uma jogada de marketing. O que o sistema faz é desligar completamente o ESP e o controle de tração. Então aí, nesse caso, você tem que saber o que você está fazendo. Você pode, evidentemente, aproveitar melhor do carro, mas, evidentemente, sem os sistemas de auxílio, se você não souber o que está fazendo, você pode acabar se envolvendo aí num acidente. E quem viaja atrás aí no Sandero RS? Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, parte traseira, pessoal, é bem o Sandero que a gente já conhece, até mesmo da linha aí 1.6 e 1.0. A única diferença é aqui o detalhe em vermelho na forração do banco. De resto, é tudo muito igual. Então a gente tem aqui, quem vai no centro vai bem judiado. Tem apenas aqui um cinto subabdominal. Tem ainda um pouquinho aqui do túnel traseiro que atrapalha aqui os pés da pessoa que viaja na quinta posição. E nós não temos um encosto de cabeça central.
Quem vai nas laterais, temos o encosto de cabeça com o cinto de 3 pontos, como vocês estão vendo, e temos alguns porta-objetos aqui na porta, relativamente pequenos. Ainda temos, por exemplo, o acionamento elétrico dos vidros e aqui um puxador que acaba não servindo como porta-objeto porque ele é bem rasinho, ele é bem pequenininho, então você não vai conseguir guardar nada aqui. Então, Sandero RS não é necessariamente uma opção para levar pessoas com conforto no banco traseiro, ainda que o espaço seja relativamente bom. Vamos falar um pouquinho agora aqui da central multimídia Media Nav Evolution. Central é bastante simples de ser utilizada, né? Só que ela tem uma personalização especificamente para o Sandero RS. Você pode ver até que a tela dela aparece como Renault Sport. Isso porque ela não é exatamente igual àquela que a gente encontra no Duster, Sandero e outros carros da Renault. Primeira diferença que a gente vê é que na outra central a gente tem aqui um menu de economia de combustível. É uma espécie de eco-scoring que não tem nesse carro. Até porque não faz sentido você focar em economia num carro de proposta esportiva. Então o menu é substituído aqui por funções do GPS. A central ela é totalmente touchscreen, então ela tem acesso à função de rádio, como vocês estão vendo. Temos também a parte de mídia, que a gente pode usar aqui uma entrada USB com pendrive ou ainda um celular pareado por Bluetooth. Podemos conectar ainda celulares e neste caso a gente pode usar aqui esse botãozinho aqui do volante para interagir com a central. Temos ainda também as funções do GPS e diversas configurações que a gente tem aqui no carro. Então a gente pode configurar o idioma, as unidades, pode fazer um reset para configuração de fábrica, pode habilitar ou desabilitar a navegação e ainda temos mais informações do sistema. Então todas as configurações dela podem ser feitas através aqui deste menu. No caso do mapa GPS aqui, sempre tem essa mensagem de confirmação aqui, que é obrigatório até por lei. Depois você tem aqui o GPS, que você pode inclusive escolher várias visualizações. Então você pode escolher aqui para o norte sempre apontado, você pode escolher visualização em formato 3D, escolhe quanto você quer de zoom na visualização, ou ainda se você quer ou não as instruções de voz, por exemplo, ligadas ou desligadas, né? E você ainda tem aqui outras configurações do GPS, que você pode obviamente configurar os endereços, você pode fazer localização no mapa. O negócio legal aqui é que se você tiver as coordenadas GPS, você pode inserir as coordenadas. Isso aqui é muito útil quando você está indo para algum lugar que não está no mapa. Então você está indo para uma chácara, para um lugar assim que é difícil você encontrar o nome da rua, você pode inserir as coordenadas aqui. Então isso aqui é bem legal e não é todo GPS que tem esta função. Você também pode configurar a rota como você quer e você ainda tem outras opções que você obviamente pode configurar o formato de coordenada, como você quer a sua rota, se você quer ela mais rápida, curta, ecológica, se você quer utilizar ou não pedágios. Então o GPS nesse sentido ele é bastante completo dessa central multimídia. Você consegue ver até mesmo o sinal do GPS como ele está. Ele mede aqui os canais e como está a localização do GPS. Outro detalhe interessante no carro da Renault, tem gente que critica bastante, mas particularmente a gente gosta disso. Os controles do áudio, eles ficam aqui atrás do volante num comando satélite. Isso aqui é muito bom porque, primeiro que quando você está com a mão no volante, depois que você obviamente decora a posição dos botões, isso é importante, né? Com o tempo você acaba decorando a posição dos botões. Você consegue usar esses controles aqui com muita facilidade. Então fica bastante prático aqui atrás do volante esses controles e você consegue ter toda a interação aqui com a central multimídia. Então você tem a função de volume, você pode alterar as fontes aqui também e você tem um outro botão aqui que ele fica bem difícil de ver aqui, um botão de rodinha que serve justamente para você pegar memórias da central de acordo com a forma como você roda aqui o botão. Isso aqui também serve para você pular faixas e arquivos dentro da central. Então, particularmente, a gente acha essa solução de comando satélite bastante interessante no caso dos carros da Renault e até mesmo no Sandero RS.
Bom, agora a gente está aqui a bordo do Sandero RS, vamos ver como é que é o carro aqui na prática. De cara a gente já destaca aqui o banco com um ajuste bastante esportivo, então ele é bem firme, segura bem o corpo, isso é bem legal no carro. Vamos dar a partida aqui no carro. Já vou demonstrar para vocês aqui uma diferença que esse carro tem, né? A gente falou ali sobre o sistema do programa de estabilidade eletrônico dos dois modos que o carro tem, né? Então quando a gente aperta aqui a teclinha do modo Sport, a gente já vê que a rotação sobe um pouquinho. Vamos ver se dá para vocês perceberem. Eu vou desligar. Rotação caiu um pouco. Agora eu vou apertar o modo Sport. A rotação do motor já sobe um pouco. Vamos começar usando o carro aqui no modo normal, modo de utilização normal, né? O câmbio é uma coisa que a Renault trabalhou muito bem, então o câmbio tem aqui uns engates bastante definidos e precisos, né? Você não tem tanto problema com o câmbio não ter um acerto legal. Então a precisão das marchas é muito boa. Outra coisa também que a gente já nota de cara é a agilidade do pedal de embreagem. A embreagem do Sandero RS, ela é bastante rápida, ela atua rapidamente, né? Então você tem que tomar até um pouquinho de cuidado quando você vai fazer uma saída para o carro não dar aquele pulo ou eventualmente o carro não morrer. Também percebemos o câmbio bastante curto do carro. Isso obviamente foi feito assim para o carro ter a melhor dirigibilidade possível. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui primeira marcha, só para vocês terem uma ideia. Então aqui ó, estamos a 20 km por hora, agora aqui chegando a 30 km por hora, o giro já está quase em 4.000. Então você vê que o câmbio é bem curtinho mesmo. Então onde normalmente você usa os carros com primeira e segunda marcha, por exemplo, dentro de um condomínio ou uma área bastante povoada por pessoas, no Sandero RS você vai acabar usando segunda e terceira, porque além do câmbio ser curto, a disponibilidade do torque do motor do carro é bem interessante. Então você consegue usar marchas mais elevadas para deixar o carro um pouco mais suave. Outro detalhe também que já chama atenção logo de cara é a rigidez da suspensão. Como a gente falou, a suspensão do Sandero RS ela é intencionalmente mais firme, tanto em barras estabilizadoras quanto no ajuste dos amortecedores. Tudo isso para quê? Para garantir a esportividade, mas o senão disso é que o carro fica bastante duro para o dia a dia. Então, se você não for fazer uso do carro em locais com o pavimento muito bom, o que seria estradas ou locais que tem um piso mais novo, você vai sentir bastante essa questão do veículo ser duro. Então isso é uma coisa que o cliente tem que ficar muito atento, porque se for fazer uso diário, em especial em locais esburacados, o que não é difícil de encontrar por aí, pode ser que isso seja aí um problema para o cliente, que vai passar um certo desconforto com o Sandero RS. De resto, o carro é gostoso. Então assim, o volante dele, intencionalmente, ele também é um pouco mais pesado. A direção ela tem assistência eletrohidráulica. Então ela não é uma direção hidráulica. A gente esperava uma direção mais leve, mas até por conta da pegada esportiva, então o volante também é um pouquinho mais pesado para você fazer as manobras. Não vamos esquecer que a gente tem aqui também uma roda 17 de perfil baixo, que também ajuda a aumentar a resistência na hora de você fazer as manobras. Mas, tirando obviamente a questão do carro ter o ajuste esportivo, o banco ele é firme, mas ele até que é um banco macio, né? O volante também com a forração em couro tem uma pegada gostosa. Falta aqui a regulagem de profundidade do volante, ele só tem o ajuste de altura. Então, para quem quer dirigir um pouco mais perto, é obrigado a puxar o banco e aí ficar faltando um pouco de espaço para as pernas, né? Mas não chega a ser crítico esse problema. Poderia ser mais confortável, mas não é algo muito crítico. De resto, o Sandero RS
podemos dizer até que tem um bom isolamento acústico, considerando que nós estamos falando de um Sandero, né? Então, ainda que seja o RS com toda o foco esportivo e um carro mais elaborado, ele é um Sandero, e considerando que ele é um Sandero, o isolamento acústico até que é muito bom. Câmbio com engates precisos, a embreagem com uma atuação bastante rápida e a suspensão bastante firme. É aquilo que a gente já nota assim num primeiro momento a bordo do Sandero RS Racing Spirit. Bom, agora a gente já está aqui na estrada e a primeira coisa que a gente vai testar é já a questão da aceleração de 0 a 100. Eu vou passar o carro aqui para o modo Sport, justamente para a gente ter aí toda a condição de esportividade do carro. Lembrando que o modo Sport que eu estou usando ainda mantém o controle de estabilidade e tração ligado, porém de uma forma um pouquinho mais permissiva. Então vamos lá, fazer uma aceleração forte aqui de 0 a 100. Primeira, segunda, terceira. Bom, o carro é bastante rápido, como vocês puderam ver. Esse sonzinho que vocês escutaram é na verdade uma espécie de indicador de troca de marchas. Ele só está disponível no modo Sport. No modo normal ele não faz esse som. E esse som indica o momento ideal para você fazer a troca de marcha. Como a gente pode ver, realmente o carro cumpre aí muito bem o que diz respeito à aceleração de 0 a 100. Além disso, a disponibilidade boa de torque do carro faz com que ele realmente se mostre bastante encorpado. O senão do carro é justamente o fato do câmbio curto exigir aí uma constante troca de marchas. Então, se você quer andar suavemente, você sempre precisa estar buscando uma marcha mais alta no veículo. Outro senão do carro é que justamente pelo câmbio ser curto, o nível de ruído aqui dentro acaba sendo um pouquinho maior quando você está em velocidade constante. Por exemplo, agora nós estamos exatamente a 120 km por hora e a rotação do motor está aí na casa de 3.500 rotações. Isso quer dizer que quem gosta de esportividade não vai se incomodar, porque isso aí é uma característica de carros esportivos. Mas quem fará um uso cotidiano do carro e também quer um carro para usar em situações não das mais esportivas, pode acabar se incomodando com esse ruído mais alto, porque ele vai ser permanente e isso, obviamente, com o tempo pode ser um problema. Agora, se o cliente gosta da esportividade, não vai ter problema nenhum aí com esse ruído. O único senão disso tudo é o consumo de combustível, que no caso é um pouco mais elevado aqui no Sandero RS. Afinal de contas, a proposta aqui é esportividade e não economia de combustível. Bom, agora a gente vai tentar demonstrar os 3 modos aqui de atuação do programa de estabilidade eletrônica. Estamos aqui numa via não utilizada de um condomínio que ainda não está aberto, obviamente por segurança, e eu vou tentar arrancar 3 vezes com o carro. A primeira vez que eu vou arrancar aqui vai ser no modo padrão do carro, com o programa totalmente ligado e no modo normal. Então vamos deixar aqui no modo normal, pronto. Aqui no painel a gente já vê que não tem nenhuma informação, o giro do carro está um pouquinho mais baixo. Vamos tentar arrancar aqui em primeira marcha, vamos lá. Bom, de cara a gente já viu que o programa de estabilidade entrou cortando a potência do motor e limitando a tração das rodas. Agora eu vou passar para o modo Sport, o primeiro modo Sport. Pessoal, atento ali no contagiro que vocês vão ver uma mudança de rotação. Vamos lá ver, ó. Modo Sport desligado, modo Sport ligado. A rotação sobe um pouquinho. Então vamos tentar arrancar agora aqui no modo Sport. Vamos lá. A gente percebeu aqui que o programa de estabilidade também atuou, mas ele deixou o carrinho um pouco mais rápido. O acelerador também ficou um pouco mais sensível. Agora eu vou desligar completamente, apertando e segurando aqui o botão. A gente vê ali uma luz laranja no painel indicando que o ESP está desligado. Não houve alteração na rotação, que é a mesma do modo Sport. E eu vou tentar fazer uma aceleração forte aqui. Vamos lá.
Bom, a situação aqui é completamente diferente, como vocês puderam ver, né? O carro vai cantando o pneu até o momento que ele consegue estabelecer tração. Nesse modo, a gente tem o programa de estabilidade eletrônico e o controle de tração totalmente desligado. Então, é preciso saber o que está fazendo, porque numa situação extrema, você pode perder o controle do carro. Por outro lado, você consegue aproveitar tudo que o Sandero RS entrega para você em matéria de performance e desempenho. Como vocês puderam ver, o Sandero RS Racing Spirit é um carro bem legal. Agora vamos às considerações. Vale a compra? Temos que analisar isso com bastante cuidado. O preço sugerido do carro é de R$ 66.400. Sandero RS Racing Spirit, justamente por ser uma série limitada, custa aí um pouquinho mais caro do que o Sandero RS convencional. Cerca de R$ 2.000 mais caro por causa da personalização e, evidentemente, a série limitada. Estruturalmente falando, ele é exatamente igual o Sandero RS que a gente já conhece, não muda nada. Agora, quando a gente olha aí para a categoria do produto, o concorrente mais próximo dele vai ser o Peugeot 208 GT, equipado aí com motor 1.6 turbo de 173 cavalos, mas o carro é bem mais caro, cerca de R$ 20.000 mais caro ou às vezes até mais. Agora, quando a gente olha para os concorrentes diretos, o Sandero RS não tem mais nenhum. Isso porque a Fiat, que tinha o ponto T-Jet, encerrou a produção do modelo. E a gente não acha outros modelos para concorrer com o Sandero RS. Então, se a gente olhar pelo ponto de vista de custo-benefício para você levar um esportivo de verdade para casa, realmente vale a compra, porque você não vai encontrar outra opção de esportivo, principalmente nessa faixa de preço. Agora, se você está comprando o Sandero RS para fazer uso desse carro no dia a dia, um pouquinho de cuidado. A suspensão é bastante dura, o volante é um pouco pesado e o carro, como vocês viram, é basicamente um Sandero. E aí, nesse caso, R$ 66.000 para um carro que você vai usar todo dia com essas limitantes pode ser uma escolha um pouquinho equivocada. Agora, se você gosta de acelerar, gosta de esportividade e realmente quer um legítimo esportivo na garagem, aí, pessoal, não tem outra opção. Sandero RS, em especial nessa versão Racing Spirit, é a escolha certa para você não errar. Comprecar TV, sempre com os comparativos mais completos para vocês. Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.